Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo e eu estou aqui como aluno do curso de Química Licenciatura na Universidade Federal de Uberlândia, participando do projeto Residência Pedagógica juntamente com a professora Alessandra. Então, essa é a nossa primeira aulinha, nosso primeiro vídeo, né? E hoje nós vamos trabalhar do assunto trabalhando o edital da UFO e do Enem. Nós vamos trabalhar a parte de Química do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia e também o edital na parte de Química do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Tudo bem? Vem comigo. Ó, então, como eu disse, o conteúdo de hoje, primeiramente eu vou me apresentar, porque do nada chega alguém aqui para conversar com vocês, grava um vídeo, vocês não sabem quem é. Eu acho que isso fica meio sem entender, né? Então eu vou me apresentar primeiramente para vocês, vou contar minha trajetória para chegar na universidade e também vou explicar um pouco sobre o projeto da residência pedagógica, tá bom? Logo após, vamos partir para o edital do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, da UFO. Vou explicar como funciona o edital e quais serão as matérias cobradas na parte de Química. Também farei a mesma coisa com o edital do Enem. Fechou? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Vitor Hugo Naves Pena, meu apelido é Guzinho. Minha família, meus amigos, todo mundo me chama de Guzinho. Essa aqui é uma fotinha minha numa aula prática de Química no laboratório da faculdade. E eu sou estudante do sexto período de Química Licenciatura na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO. Eu também sou monitor de Química no Colégio Alfa Objetivo, lá em Araguari, Minas Gerais. E eu atuo lá, eu trabalho desde 2018. Eu também sou professor de Química no Futuro Cursinho Alternativo. É um cursinho, é um projeto social aqui em Uberlândia, que a gente faz um projeto de cursinho pré-vestibular para alunos carentes. Os alunos não pagam mensalidade, eles não pagam para estudar lá. É um projeto social muito bacana, é uma ONG muito, muito legal. E eu dou aula lá desde 2019. E durante essa pandemia, eu, juntamente com uma colega de sala, criei um cursinho pré-ENEM de Química online, para tentar ajudar alguns estudantes que estavam em busca da preparação, né, para o Enem e para o vestibular também, de forma online nesse caos que estamos vivendo, né, nessa pandemia. Eu também sou professor particular de Química e eu tenho uma página no Instagram, que é @guzin.química. Segue lá, galera. Eu posto sempre uns conteúdos muito bacanas. Eu também sou ex-professor particular de Química na Clínica Crescere, também em Araguari. É uma clínica que atende alunos que tinham déficit de atenção. Eu também sou ex-bolsista do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID, que é um projeto que a gente tem na primeira metade do curso de licenciatura, e o outro projeto que a gente tem na segunda metade do curso é a residência pedagógica, que é o que a gente está atuando aqui, e eu já vou explicar para vocês. E eu também sou ex-aluno de iniciação científica na área da química orgânica, cujo tema da minha pesquisa era planejamento e síntese de benzotiazóis com potencial atividade inibitória da enzima NS2B e NS3 do Zika vírus. Ai, que é isso? Calma, galera. Era uma coisa muito específica que eu sintetizava algumas moléculas que tinham grande atuação contra o causador da Zika vírus. Era na área de química orgânica, era muito legal. E agora essa parte aqui não é nada sobre onde eu dou aula, onde eu estudei, é uma coisa mais completa que eu quis trazer para a gente ter uma intimidade maior. Porque vocês podem me ver aqui gravando um vídeo para vocês e podem pensar, ah, a vida desse cara é muito diferente da minha. Mas não, galera, eu passei pelas mesmas coisas que vocês estão passando. Eu já fui aluno de terceiro colegial, ficar naquela ansiedade de prestar um vestibular, prestar um Enem. Eu ficava doidinho na cabeça. E eu já fui aluno de cursinho também, fiquei um ano no cursinho. Eu sou muito ansioso, gente. Quando eu tenho alguma coisa para fazer muito importante, eu não consigo me concentrar, eu fico sempre muito elétrico e fico procrastinando. Não é bom, tá? Mas para vocês verem que eu não sou tão diferente quanto vocês que estão do outro lado. E eu gosto muito das coisas feitas do meu jeito. E isso pode ser um defeito meu, porque eu gosto sempre que estejam feitas do meu jeito, porque eu acho que o meu jeito é o melhor e eu penso as coisas do meu jeito, eu gosto de continuar caminhando com elas do meu jeito. Eu sou muito atarefado, sempre pego muitas coisas para fazer, muitos projetos, aulas, disciplinas na faculdade, mas ao mesmo tempo que eu faço muito isso, eu também me cobro bastante, porque eu quero que as coisas saiam bem feitas. Eu me cobro muito para sempre que tudo que eu fizer saia bem feito. E apesar de tudo isso, eu sou um bom aluno.
eu tento me dedicar desde do colegial, do fundamental, eu estudo bastante, eu me esforço muito para que eu consiga bons resultados. Eu sou bastante organizado com relação às minhas coisas, em relação ao meu trabalho, a meus estudos. Eu gosto disso e acho que isso me ajuda bastante na vida. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, é bem difícil me tirar do sério. Eu sou muito de boa, sério mesmo. E eu gosto muito de pagode e de futebol. Como vocês podem ver aqui atrás, eu gosto bastante e espero um dia poder sentar para conversar com vocês, né? Escutar um pagodinho, falar de futebol. Mas vamos agora ao que importa, ao projeto de residência pedagógica. Por que eu estou aqui falando isso para vocês? Galera, o projeto de residência pedagógica, ele é um projeto feito pelo governo que busca ações que vão integrar a política nacional de formação de professores, e ele tem por objetivo também induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura. Como assim? Esse projeto pega estudantes do curso de licenciatura e do curso de formação para professores e leva eles para dentro de sala de aula. Infelizmente, nesse momento, nós não podemos estar dentro de sala, então a gente vai se adequando como dá. Então, a gente tenta sempre entrar na escola da educação básica e esse projeto ocorre a partir da segunda metade do meu curso. Como o meu curso tem 10 períodos, eu já estou no sexto, então eu ingressei nesse projeto aí e espero que a gente colha bons frutos. Alguns objetivos desse projeto são incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica. Como assim? A gente está lá no nível superior, na faculdade, estudando para se tornar professor, para facilitar a passagem de vocês também para o nível superior, também para o ingresso na faculdade. Aí lá vocês decidem qual curso vocês vão seguir. Se também quiserem vir para o lado bom da força, que é ser professor, que eu amo, sejam muito bem-vindos. E aqui os projetos ele sempre tenta aliar a teoria que a gente aprende em sala de aula com a prática profissional docente, que é a gente realmente dando aula para os alunos. E também ele promove a adequação dos currículos e propostas pedagógicas do curso de licenciatura, de acordo com as orientações da Base Nacional Comum Curricular, que é a famosa BNCC, que é o que a gente tenta trabalhar os conteúdos que estão em sala de aula e contextualizar com a nossa vida fora da sala. Mas alguns objetivos é fortalecer e ampliar a relação entre a IES, né, que é a Instituição de Ensino Superior, e as escolas públicas de formação básica, de educação básica. A gente tenta aliar os dois projetos do governo para que eles criem uma relação maior, para que os alunos da educação básica também consigam entrar na IES, consigam entrar na instituição de ensino superior, na faculdade federal. E também a gente tenta fortalecer o papel nas redes de ensino na formação de futuros professores, que no caso sou eu, tá bom? Agora nós vamos falar especificamente de um edital. O que é um edital? Eu trouxe o conceito mesmo de um dicionário online. O edital, eu pesquisei nesse dicionário, diz que o conceito de edital é uma divulgação oficial que, vinculada em local público ou difundida em jornal, contém um anúncio de um concurso, exame de seleção, licitação ou concorrência para o conhecimento de pessoas interessadas. Aí trouxe alguns exemplos também, como edital de vagas, edital de concurso, e esse conceito vocês podem conferir nesse site aí. Galera, edital é simplesmente as regras de algum vestibular que você quer prestar, algum processo seletivo, algum concurso. Ele te fala tudo como que vai ocorrer o concurso, como que vai ocorrer a fase de seleção, o resultado, a forma de avaliação e etc. Isso é um edital. E hoje nós vamos trabalhar dois tipos de editais. Vamos trabalhar primeiramente o edital do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, que é o edital da UFO, e também vamos trabalhar o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o famoso Enem, que bota medo em muita gente, me botou bastante medo quando eu era estudante, quando eu não tinha entrado na faculdade ainda, é bem complicado. Então, primeiro vamos falar do edital do vestibular da UFO. Galera, o que ele vai trazer? O que esse edital vai conter para você de importante? Ele vai trazer, primeiramente, orientação para o seu estudo. Como você deve estudar, quais matérias você deverá estudar, porque também vai trazer os conteúdos que serão cobrados. Ele vai explicar tudo e ainda muito mais para te orientar para um estudo melhor. Ele também vai trazer o detalhamento do conteúdo, o que vai cair, qual parte de cada matéria vai cair no vestibular. Vai trazer também as habilidades da BNCC que serão contempladas. A gente já falou da BNCC, né?
E também ele traz um direcionamento para um melhor desempenho na prova. Mas, Guzinho, como funciona isso? Vamos lá. Ó, essa aqui serão as matérias que eu trouxe para vocês, que são cobradas primeiramente no vestibular da UFO. Eu trouxe separado nos conteúdos. Se você pegar o edital em si, você vai ver o detalhamento do conteúdo. Por exemplo, essa primeira parte, o estudo da matéria. O que que cai em estudo da matéria? Cai conceito fundamental, cai o que que é propriedade geral, propriedade específica, o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Também traz os estados físicos da matéria e as suas mudanças, sólido, líquido e gasoso, mudança de um para outro, fusão, ebulição, calefação, etc. Também traz, esse tema também aborda a classificação da matéria em substâncias puras e misturas, sistemas homogêneos e heterogêneos, e também processos experimentais e industriais de separação de misturas. Tudo isso, galera, está incluso no estudo da matéria, beleza? Agora, o próximo tema, o próximo conteúdo, são os modelos representativos da constituição da matéria. O que é isso? É a história do átomo, como ele foi descoberto, a teoria atômica. Lembra? Modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, Rutherford, Bohr, a representação dos átomos. Lembra tudo disso? Isso tudo está incluso nos modelos representativos da constituição da matéria. O próximo conteúdo também é em relação à tabela periódica. Ela traz número atômico, número de massa, traz também estudos sobre o elemento químico, a organização desses elementos, como que foi organizada a tabela, por quê, por que a gente tem grupo na tabela, por que a gente tem período, a relação entre os períodos, entre os grupos, também as propriedades periódicas de cada um, em questão do raio atômico, raio iônico, eletronegatividade, tudo isso, galera, está incluso em tabela periódica, no tema tabela periódica, tá bom? O próximo tema é em relação às propriedades da matéria e modelos explicativos de ligações químicas. Vai trazer as ligações químicas, as três principais que a gente tem: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Também vai trazer algumas propriedades físicas, como condutibilidade, a solubilidade, vai trazer alguns modelos de ligação, vai falar sobre força intermolecular, sobre polaridade, geometria molecular, vai trazer tudo isso dentro desse tema específico, tá bom? O próximo conteúdo é compostos inorgânicos. Quem são os compostos inorgânicos? Ácidos, bases, sais e óxidos. Aqui a gente aprende a teoria de Arrhenius, a gente aprende reação de neutralização, a gente aprende a característica de cada um desses compostos orgânicos, a nomenclatura, a gente aprende também como classificá-los. É muito legal essa parte da química, eu gosto bastante de compostos inorgânicos. Outra parte também, essas grandezas químicas. Aqui muita gente não gosta, mas eu gosto demais, gente. É a parte de massa atômica e massa molecular. Aquela relaçãozinha que a gente faz com mol, com massa molar, constante de Avogadro, lembra? 6 vezes 10 a 23. A gente vê bastante disso nessa parte. Próximo conteúdo é em relação às soluções. O que a gente vê soluções? A gente vê conceito de soluto, de solvente, curva de solubilidade, concentração de soluções, diluição de soluções, o coeficiente de solubilidade, a saturação dessas soluções. Tudo isso a gente encontra nessa parte aqui, a gente estuda nessa parte de soluções. Tudo isso que eu estou falando, galera, é o que cai no vestibular da UFO, tá? Na parte de química. E também temos a parte de efeito coligativo dos solutos nas soluções. O que é isso, Guzinho? É aquela parte tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, e a gente também fala sobre a pressão osmótica. Muito, muito interessante essa parte. Próximo conteúdo, aspectos quali e quantitativos de reações químicas. O que é isso? É aquela parte que a gente vê as evidências de uma reação química, a gente estuda os tipos de reações químicas. A gente analisa se formou precipitado, se teve uma liberação de gás, se ocorreu uma mudança de cor, ou se não, uma variação de temperatura. A gente também estuda o conceito de reação química, o que é produto, o que é reagente. E aí a gente também entra para a parte de balanceamento, de cálculo estequiométrico, fala sobre leis ponderais de Lavoisier, de Proust, e também sobre a lei volumétrica de Gay-Lussac. E nesses cálculos estequiométricos, não podemos esquecer, fazemos várias relações: massa-massa, mol-mol, massa-mol, massa-molécula, mol-molécula,
inúmeras avaliações a gente faz. Galera, não precisa desesperar. Eu sei que é muita coisa que eu estou falando, porém isso tudo a gente vê no decorrer do ano, no decorrer do ensino médio, e dá tempo de ver tudo, tá bom? Próximo ponto aqui é a termoquímica, que é aquela parte que fala sobre o calor da reação. Fala sobre processos endotérmicos, processos exotérmicos, sem contar a parte de entalpia, também fala sobre a variação da entalpia, o cálculo dessa entalpia através da lei de Hess, entalpia de padrão de formação, várias coisas. Essa parte de termoquímica é muito interessante. Ó, eu sou suspeito para falar. Química, para mim, é maravilhoso. Dar aula de química, então, é uma paixão que eu tenho, gente. Eu amo. Agora, o próximo conteúdo aqui é o de cinética química. O que a gente vê em cinética química? A gente vê a taxa de desenvolvimento das reações, a gente fala também sobre a teoria de colisões, lei da ação das massas, e a gente também cita alguns fatores que influenciam na reação, influenciam na velocidade da reação. Por exemplo, a natureza dos reagentes, a temperatura também influencia, pressão, concentração dos reagentes, a superfície de contato e o danado do catalisador, que aumenta a velocidade da reação, tá bom? Outro assunto é o equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? Aqui a gente vê as reações que estão em equilíbrio, quando o reagente e o produto são formados constantemente. A gente também estuda a constante de equilíbrio, essa expressão dessa constante, os cálculos envolvendo essa constante, falando sobre o princípio de Le Chatelier, falando sobre o deslocamento de equilíbrio, o que desloca, o que não desloca. Falamos também sobre reação de neutralização em relação a cálculo de pH, cálculo de pOH, algumas características qualitativas. Essa parte é maravilhosa. Outra parte também que a gente fala que cai no vestibular da UFO é a parte de eletroquímica. O que a gente vê em eletroquímica? A gente vê número de NOx, que é a oxidação, né? A gente fala sobre reações de óxido, redução, reações espontâneas. Falamos também sobre agente redutor, agente oxidante. Falamos sobre pilha, qual que é o conceito, a utilização dessa pilha, qual o descarte apropriado. Falamos sobre também cálculo de diferença de potencial, que é o famoso DDP. Falamos sobre eletrólise também, falamos sobre inúmeras coisas que a gente pode associar, pode contextualizar no nosso dia a dia. E por último, a parte que eu mais gosto da química, a química orgânica. Galera, eu sou apaixonado nessa parte e é inclusive o assunto de alguns próximos videoaulas nossas, tá bom? Então, essa primeira parte, que é química dos compostos de carbono, nós estudamos a parte histórica da química orgânica. Como que surgiu a química orgânica, por que surgiu a química orgânica, é uma parte maravilhosa. Também nós estudamos sobre as estruturas das moléculas, falamos sobre o átomo de carbono, os seus modelos de hibridação, sobre os seus orbitais ligantes, falamos sobre também as cadeias carbônicas. Nós classificamos as cadeias carbônicas aberta, fechada, insaturada, saturada, ramificada, normal. É uma parte que eu gosto bastante. Também, e ainda incluso na química orgânica, falamos sobre os compostos orgânicos. A gente fala inúmeras características físicas, características químicas, a nomenclatura de acordo com a IUPAC, que é o órgão que regulamenta toda essa parte da química orgânica e da química em geral. Falamos também sobre as aplicações de alguns compostos orgânicos, que tem muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Falamos sobre as inúmeras funções orgânicas que são determinadas através dos seus grupos funcionais. Algumas funções orgânicas a gente fala são os hidrocarbonetos, falamos sobre os álcoois, éteres, ésteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, amidas. É muito boa essa parte, eu gosto bastante, gente. É muita função orgânica, mas é muito interessante. E a gente se apaixona, a gente viaja bastante. Também falamos sobre as propriedades de cada composto, né? Voltamos novamente naquela parte teoria ácido-base, falamos sobre Bronsted-Lowry e também sobre a teoria de Lewis. E, além disso, citamos também a química dos polímeros, polímeros naturais e polímeros sintéticos. Logo após encerrarmos essa parte, nós falamos sobre a isomeria, o conceito de isomeria e os tipos de isomeria, que é a plana, geométrica e a ótica. Beleza? E para encerrar a parte de química orgânica, falamos sobre as reações orgânicas,
tipos de reações de substituição, halogenação, nitração, sulfonação. Também falamos sobre as reações de adição, halogenação catalítica, halogenação, adição de halogenidretos, é um pouco complicado. Falamos também sobre hidratação, hidrólise ácida e básica, enfim. E aqui a gente encerra a química orgânica. Também falamos, para contextualizar um pouco a química com o nosso dia a dia, sobre a produção industrial envolvendo alguns produtos químicos. Mas como assim, Guzinho? Como que se encaixa no nosso dia a dia? A gente fala sobre a metalurgia e a obtenção de alguns metais, a gente fala sobre algumas propriedades e aplicações desses metais, falamos sobre pilhas, novamente, reforçando essa matéria, sobre combustíveis e alternativas energéticas para o nosso meio ambiente, e também a obtenção industrial do etanol e do metanol, que são combustíveis que a gente usa aí no nosso dia a dia. Falamos também sobre a produção industrial de plástico, de soda cáustica, de hipoclorito de sódio, que a gente vai ver o que que é nas próximas aulas. Falamos sobre também alguns impactos socioambientais da indústria química. Essa parte é muito legal. E também falamos sobre a atividade de mineração no Brasil e no mundo inteiro, né? Porque a química atua grandemente nessa parte, falando sobre a extração dos minérios, características ambientais da mineração e as socioambientais também. Falando sobre o impacto ambiental, né, da atividade química, falamos sobre, contextualizamos, né, com o óxidos e poluição atmosférica, falamos sobre efeito estufa, camada de ozônio, falamos sobre alguns metais pesados, também a acidez do solo, como tratar, acidez também dos oceanos e rios, falamos sobre fertilizantes e agroquímicos, tratamento de água e de esgoto, descarte de detergentes, sabões e derivados, que não pode ser feito de qualquer maneira, porque senão prejudica o meio ambiente. Falamos também sobre poluição por pilhas e baterias, além do lixo, seja ele lixo comum, lixo nuclear ou lixo radioativo. E para encerrar a matéria de química no vestibular da UFO, falamos sobre química e energia, a relação de petróleo, carvão mineral com a energia, com o nosso dia a dia, também do gás natural e do biogás. A gente fala sobre a origem de cada uma dessas coisas, sobre a composição, processamento industrial, fonte de combustível, matéria-prima, inúmeros assuntos que a gente faz essa relação. Isso tudo no vestibular da UFO, na parte de química. Ah, cai isso tudo? Não. As questões que vão cair, né, podem ser dessas matérias, desses conteúdos. E não precisa preocupar que a gente vai estudar isso, vai dar tudo certo, você vai conseguir passar e vai todo mundo ser feliz. Então, galera, nós vamos começar agora a falar sobre o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o famoso Enem. O edital do Enem é um pouco diferente do edital do vestibular da UFO. Por quê? Lá no vestibular da UFO, ocorre a separação por matérias, por disciplinas. Já aqui no edital do Enem, ocorre uma separação por área de conhecimento. As áreas de conhecimento são 5: linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e redação. Beleza? Nós também temos no edital do Enem um diferencial em relação aos eixos cognitivos. Nós vamos falar sobre cada um deles e vamos falar também sobre as competências de área e os objetos de conhecimento associados às matrizes de referência, que são as matérias que são cobradas, beleza? Então, vamos lá. A primeira parte que a gente vai falar aqui são sobre os eixos cognitivos, que são algo que são coisas comuns em todas as áreas de conhecimento, em todas aquelas 5. A gente tem esses 5 eixos cognitivos aí que nós temos que ter em comum em todas as áreas. O primeiro deles é dominar linguagens. A gente tem que dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemáticas, artística e científica e também da língua espanhola ou inglesa. Isso você precisa para realizar o Enem. O Enem, galera, ele é um processo seletivo um pouco diferente dos vestibulares tradicionais. Ele tenta bastante contextualizar o dia a dia e juntar todas as matérias numa questão só, tudo bem? Então, esses eixos cognitivos ajudam nisso. Por exemplo, você tem que dominar a linguagem para conseguir entender as questões tanto de matemática, de química, de física, português, redação, literatura, sociologia, filosofia, enfim. O próximo ponto do eixo cognitivo é compreender fenômenos.
Você precisa construir e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para a compreensão desses fenômenos naturais, seja esse fenômeno de processo histórico-geográfico, seja produção tecnológica, seja manifestação artística, você precisa compreender todos esses fenômenos, tá bom? O próximo eixo cognitivo fala sobre enfrentar situações problemas. É um termo bastante presente na redação, porém nas outras áreas do conhecimento também. Por quê? Porque você precisa selecionar, organizar, relacionar, interpretar alguns dados e informações que são representados de diferentes formas, seja com gráfico, seja com texto, com alguma tirinha. E você também precisa tomar decisões e enfrentar situações problemas, seja na redação, seja na matemática, ciência da natureza, ciências humanas, você vai precisar enfrentar essas situações, problemas, tá legal? O quarto eixo cognitivo é o de construir uma argumentação. Como assim? Você precisa relacionar essas informações e representar de diferentes formas, e também alguns conhecimentos que estarão disponíveis em situações concretas. Para nisso, você construir a sua argumentação, uma argumentação que seja consistente. Tranquilo? O último eixo cognitivo aí, que o edital do Enem traz para você, para te auxiliar, é elaborar propostas. Você vai precisar recorrer aos conhecimentos que foram desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção pública na realidade. Lembrando, sempre respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Galera, isso também não é só na prova, né? É no dia a dia também. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Então, esses são os eixos cognitivos que a gente traz, que o edital do Enem traz aí para a gente, né? O edital do Enem também traz a matriz de referência da ciência da natureza e suas tecnologias. É a única área de conhecimento que nós vamos falar aqui, que é a que nos interessa, que é a parte da química, né? Então, essa matriz de referência vai conter 3 disciplinas diferentes. A ciência da natureza inclui química, física e biologia. E essa matriz de referência, ela é dividida em 8 competências de área, que nós vamos falar sobre elas também. E ela vai exigir do aluno uma associação dos conteúdos com o seu cotidiano, ou seja, vai exigir uma contextualização, que é isso que o Enem quer, que é isso que a escola precisa fazer. A escola não ensina só o que está ali entre 4 paredes, não ensina só o que vai cair nos processos seletivos. Ela ensina também coisas do dia a dia, contextualização. Tudo bem? Então, vamos lá. Essas competências de área, a primeira competência, a gente precisa compreender as ciências naturais e as tecnologias que são associadas como construções humanas. Nisso, a gente percebe os papéis dos processos de produção e do desenvolvimento econômico e social da humanidade. Tudo bem? Essa é a primeira competência da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Competência número 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências da natureza em diferentes contextos, seja aplicando na física, na química ou na biologia. A competência de área número 3, a gente precisa associar algumas intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. Tudo bem? Tudo isso, galera, tá lá no edital do Enem. Você pode entrar online e acessá-lo. A competência de área 4. A gente compreende as interações entre organismos e ambientes e, em particular, aquelas relacionadas à saúde humana e também relacionadas a conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Essa é a competência número 4. A competência número 5, você precisa entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes conceitos no seu dia a dia e também na prova. Galera, essas 3 últimas competências, elas são praticamente iguais. Só muda a matéria, só muda a disciplina. Então, ó, competência 6, 7 e 8, você precisa apropriar-se de conhecimentos da disciplina, né? Para, em situações problemas, você conseguir interpretar, avaliar ou planejar algumas intervenções científico-tecnológicas. Na competência número 6, você faz isso na física, na 7, na química, e na 8, você faz isso na biologia. Tudo bem?
Então, o que que cai no Enem? A gente vê isso nos objetos de conhecimento associado às matrizes de referência. Então, o que vai cair no Enem é basicamente isso aí que está exposto para vocês no slide. Ah, Guzinho, mas que fácil. Vai ser só isso aí que vai cair para mim, então. Não é bem assim, galera. Esses aí são os temas. E a gente pode fazer essa relação de temas dentro da química e também dentro da prova, no nosso dia a dia. Por exemplo, a primeira, que é em relação às transformações químicas. A gente aborda a lei dos gases, a gente aborda o princípio de Avogadro, conceito de molécula, massa molar, volume molar, também a teoria cinética dos gases. Além disso, o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford-Bohr, e também o átomo na sua natureza e em relação aos elementos químicos na tabela periódica. Além disso, também falamos sobre reações químicas. O segundo termo aí é representação de transformações químicas. A gente fala sobre fórmulas químicas, balanceamento das equações, os aspectos quantitativos das transformações químicas, falamos sobre leis ponderais, determinação de fórmulas químicas, cálculos estequiométricos, grandezas químicas como massa, volume, mol, massa molar, inúmeros assuntos presentes em apenas um tema. Também falamos sobre a matéria, suas propriedades e usos. Como assim? Falamos sobre as propriedades da matéria, falamos sobre o estado físico, estado que a gente pode fazer essa mudança de fusão, ebulição. A gente também fala sobre algumas misturas e os seus métodos de separação. Falamos sobre a classificação também das substâncias químicas e as suas características gerais. Falamos sobre metais, ligas metálicas. Falamos sobre as ligações também, os tipos de ligações, ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Falamos sobre moléculas, polaridade, geometria molecular, força intermolecular. E agora a gente parte para uma, uma parte da química que fala sobre a água, que é tão importante para a gente e às vezes a gente não está devida à atenção. Falamos sobre o ciclo da água, falamos sobre algumas soluções aquosa, falamos sobre a ação de alguns compostos em água, por exemplo, ácido, base, sal e óxido, quando eles interagem, quando eles reagem com a água. Falamos sobre esses conceitos. E também falamos sobre transformações químicas e energia, que são lei de Hess, equações termoquímicas, falamos sobre entalpia, calor de reação, conceito fundamental da radioatividade, fissão e fusão nuclear. Falamos sobre inúmeros assuntos. Também falamos sobre a dinâmica nas transformações químicas. A gente fala sobre as transformações químicas e a velocidade que elas acontecem, a velocidade da reação, a energia de ativação, alguns fatores que podem alterar essa velocidade. Falamos também sobre transformação química e equilíbrio, que é em relação ao equilíbrio ácido-base, cálculo de pH e de pOH, a solubilidade de sais, hidrólise, brotuto iônico da água, constante de equilíbrio, muita coisa, né? E agora a gente entra na melhor parte, são os compostos de carbono, famosa química orgânica, que fala sobre compostos também oxigenados, falamos sobre fermentação, falamos sobre hidrocarbonetos, as inúmeras funções orgânicas que a gente tem, falamos sobre gorduras, óleos, sabões, borracha natural e sintética, a forma de produção delas, é muito legal. Falamos também sobre a relação da química com as tecnologias da sociedade e o meio ambiente, como que a química é tratada no cotidiano, seja na agricultura ou na saúde, também na alimentação, no meio ambiente. É maravilhoso também essa parte. E, por último, falamos sobre as energias químicas no cotidiano. Falamos sobre petróleo, gás natural, carvão, madeira, hulha. A gente vai falar sobre isso, né? Química orgânica, hein? Falamos sobre biomassa, biocombustíveis, lixo atômico, lixo nuclear, muita coisa. Tudo bem? Então, essa é a parte, são o que é cobrado em química no edital do Enem. Tudo tranquilo? Tudo na paz? Galera, então, essa foi a nossa primeira aulinha. Eu só tenho a agradecer vocês, muito obrigado. E falar que eu tô com vocês. Eu espero que a gente faça um bom projeto, que vocês estudem bastante, aprendam bastante e que eu também possa aprender com vocês. Tudo bem? Quero agradecer vocês. E, por último, uma fotinha minha. Na verdade, é um desenho que um amigo meu fez que eu gosto bastante. Fechou? Então, abraço. Até a próxima oportunidade. Até mais.